Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de como controlar a ansiedade do seu filho. Um tema importante para quem tem filhos ansiosos em casa e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Meu nome é Marcos Santos, eu sou pastor, terapeuta de família e discente em psicologia. A primeira coisa a gente precisa entender da onde vem a ansiedade do seu filho, como ela começou, como foi gerada a ansiedade do seu filho. E eu quero te dizer uma coisa, pai, mãe, que essa ansiedade provavelmente começou em você. Provavelmente começou porque você é uma pessoa ansiosa, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, ou alguém que tem um alto nível de estresse. Isso também gera ansiedade nos seus filhos. Normalmente a ansiedade, ela nasce no meio familiar ou nasce de algum trauma sofrido dentro da escola ou do seu meio de convívio. Mas como nós podemos controlar essa ansiedade? Bom, há uma teoria de psicologia que ela diz o seguinte, que uma criança, ela vê as pessoas ansiosas, vê um pai, uma mãe ansiosa e ele não consegue entender essa ansiedade. Isso gera ansiedade na criança. O pai, vendo a ansiedade do filho, aumenta a ansiedade por não saber controlar aquilo ali. A criança, por ela não ter estrutura emocional, ela aumenta mais ainda a ansiedade. Isso vai gerando um ciclo de pai ansioso, filho ansioso, ou de pais ansiosos e filho ansioso, ou de algum outro parente. E como que nós podemos trabalhar com isso? De que forma nós podemos trabalhar para controlar a ansiedade do seu filho? Então a primeira coisa é você, pai e mãe, entender que você precisa controlar a sua ansiedade diante do seu filho. Você precisa controlar a maneira de falar, a maneira de se portar enquanto ele está vivendo a ansiedade. É nesse momento que você precisa respirar, lembrar que o controle é seu, que o controle é do pai, que o controle é da mãe e começar a trabalhar seu filho. Respire, se acalme e vá até ele com uma atitude diferente, porque muitas vezes o pai faz o seguinte, de repente a escola liga falando pro pai, olha, venha que seu filho se machucou ou venha que ele está passando por uma crise de ansiedade. Você pega seu carro, sai acelerando, chega lá e com aquele olhar assustado, olhos esbugalhados, olhos arregalados e abraça seu filho, pergunta se está tudo bem, coloca ele no carro e de repente sai correndo até para um hospital ou para o psicólogo da criança. Bom, eu quero dizer que isso é uma falha nossa, é uma falha do pai e da mãe, porque você precisa se acalmar, respirar e chegar nesse lugar de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, em que seu filho possa ver que você está no controle da situação. Então, controlar a ansiedade do filho não diz muito respeito ao filho, diz muito respeito a quem o cerca. Professores podem ser orientados a controlar a ansiedade de alunos. Pais devem se controlar diante da ansiedade dos seus filhos. Então fica aqui essa dica, que você possa entender isso. Para controlar a ansiedade do seu filho, você precisa controlar a sua própria ansiedade. Respire e vá ao teu filho com uma atitude dizendo, filho, eu estou aqui, está tudo bem, nós vamos vencer isso, nós vamos vencer essa etapa e vai ficar tudo bem. Eu espero que essa dica possa te ajudar a trabalhar com o seu filho, a trabalhar sobre a ansiedade do seu filho. Aí você pergunta, quantos anos tem que ter o meu filho para me trabalhar com isso? Pode ser até a adolescência, quando o filho começar a perceber que o pai está sob o controle daquele assunto, a ansiedade dele vai diminuindo gradualmente e ele vai perceber que você tem o controle e ele também pode ter o controle nessa situação. Com essa dica eu quero abrir uma série para a gente falar sobre 3 problemas que podem prejudicar o seu filho na primeira infância. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que está precisando dessa dica.